Caríssimos, algumas semanas atrás eu postei no meu perfil no Instagram um texto com algumas observações sobre seitas, né? E os 7 tópicos, né, que ajudam a pessoa a identificar se ela está numa seita, né? Esse texto eu já esperava que fosse um pouco polêmico, mas eu não imaginei que ele fosse receber, até hoje, né, respostas furiosas de muitas pessoas, algumas delas que, óbvio, fazem parte de seitas e se sentem pessoalmente incomodadas por causa disso. Aí é inevitável, não há nada que eu possa fazer. Mas eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade de identificar, né, o próprio conceito que eu estou usando, né? Alguns vieram, por exemplo, com o conceito católico de seitas, né, e dizer que os tópicos que eu usei não correspondiam a isso, mas é evidente, né? É evidente. O conceito católico de seitas ele pode ser aplicado a praticamente qualquer grupo que não seja católico, né, e que se pretenda uma religião verdadeira, né? Você pode dizer, em termos católicos, que os protestantes são diversas seitas, que os muçulmanos são uma seita, né? A seita dos maometanos, que os judeus são uma seita. Tá, tudo bem. E eu como católico, né, eu aceito que esse critério ele é válido, ele sempre foi usado, né, historicamente para descrever diversos grupos. Mas o problema é que a palavra seita, principalmente a partir do século XX, começou a ser usada para descrever outros fenômenos, né? É muito diferente você falar, por exemplo, dos calvinistas, né, e de movimentos como Rajneesh ou como a seita suicida do Heaven's Gate, né, de 39 pessoas completamente alucinadas que cometeram suicídio ritual vestidas de astronautas nos anos 90, né? Você não vai dizer que ser muçulmano é a mesma coisa do que fazer parte da seita de Jim Jones, né, do People's Temple, que 900 pessoas cometeram suicídio, né, em um campo na América do Sul, que servia ali, na verdade, de prisão para todas as pessoas que se encontravam lá, né? Vocês não vão dizer que o grupo The Family, que antigamente se chamava Children of God, né, que é Meninos de Deus, que prostituía crianças, né, uma seita cristã, né, pedófila. E vão dizer que um grupo desse é semelhante, sei lá, às testemunhas de Jeová. É diferente. É diferente. Então, o termo seita, né, é usado nesse sentido mais específico de grupo que controla, né, os seus membros, que coloca-os num estado quase que de estupor, né, que altera a sua personalidade e que o prende num ciclo estreito de pessoas que ficam reforçando mutuamente as suas crenças mágicas, né, e que ameaçam quem sai dali. Isso é muito mais a realidade que eu estava querendo descrever, né? Eu acho que é bastante evidente, né? Basta nós olharmos aqui os tópicos que eu citei para vocês saberem que é disso que eu estou falando, né? Eu digo aqui, o primeiro sinal são pessoas que se consideram superiores a todas as outras, são os escolhidos, né? Segundo, costuma vigiar as opiniões e as condutas dos seus membros, né? Bom, é evidente que existe no cristianismo a correção fraterna, né? Existe também a direção espiritual, existem as disciplinas das comunidades religiosas. Nada disso tem a ver com a vigilância que uma seita, né, tem sobre os membros, né? É só você ver a cientologia, né, que tem tantos fiéis em Hollywood hoje em dia, uma seita que cultua extraterrestres, completamente maluca. Os fiéis da cientologia têm todos os seus passos, né, a sua vida privada, a sua vida familiar vigiada, né, por um bando de malucos. É muito diferente.
Terceiro tópico, a seita tem um vocabulário próprio para o uso de iniciados, né? Desde gírias e gestos até regras de vida, próprias de ordens religiosas, mas arbitrariamente introduzidas em seitas cristãs por seus líderes iluminados ou inspirados. Então, é evidente que eu aqui não estou falando de ordens religiosas. Veio um rapaz reclamar comigo que eu estava falando contra as ordens religiosas, mas eu fiz a exceção no próprio texto, né? No próprio corpo do texto. As pessoas não sabem nem ler. Eu não esperava, sinceramente, interpretações tão maliciosas, mas tão burras também, desculpa dizer, do texto que eu elaborei, que era um texto simples, né? Que não foi indireta para ninguém. É mais uma coisa importante dizer isso, que todo mundo estava pensando, não, você está falando do grupo tal. Eu não estou falando de ninguém, né? Eu não mando indiretas. Aliás, eu já até escrevi um texto contra indiretas. Não gosto de quem faz isso, acho isso muito errado, né? Meu texto não foi indireto. É claro que para escrevê-lo eu me inspirei em vários grupos, na verdade, vários, né? Tinha em mente pelo menos uns 5 que eu conheço, mas não estava querendo falar de ninguém. Não era uma desculpinha, né, o meu texto para falar de alguma pessoa. Quarto tópico: membros de seitas isolam-se da sociedade, perdem o convívio com familiares, sacrificam amizades antigas e prendem-se apenas a seus colegas iniciados. Nada disso acontece nas comunidades religiosas acontece, mas a pessoa faz por livre e espontânea vontade e inserida numa tradição de 2000 anos. É muito diferente de você se isolar da sua família. Não é para viver no corpo da igreja, né? Com centenas de outros religiosos. Não. Você vai viver com meia dúzia de alucinados. Né? É completamente diferente. O culto ao fundador, né, dê a exceção aqui dos santos canonizados, claro, mas é uma característica também da maioria das seitas, né? Sexto tópico: os vínculos de dependência que são criados. A pessoa é constrangida a ficar na seita e não consegue sair por esse vínculo de gratidão que ela acredita ter para com a pessoa, explorada emocionalmente, né? E sétimo lugar: quem sai das seitas é sempre difamado e caluniado, né? Infelizmente é assim. Quem já conheceu uma seita sabe que você sai dela, as pessoas lá de dentro falam mal de você até não poder mais, né? Para sempre. Você nunca mais vai ter direito à boa fama naqueles meios. Mas é uma questão também de maturidade, de você despertar e perceber que o mundo é muito maior do que isso, né? E que esse grupinho, essas seitas, são só meia dúzia de pessoas irrelevantes para você, uma vez que você tem uma vida fora disso, né? O problema é que a pessoa que se isola muito numa seita, ela acaba achando que aquelas pessoas são muito importantes para ela. A vida dela girava em torno daquilo. Então, quando ela sai e ela vê essas pessoas falando mal dela, ela fica deslocada, né? Mas uma vez que o tempo passa, isso vai embora, né? Não é importante. Nós não podemos dar muita importância ao que os outros falam de nós, né? Então, essas características, elas descrevem seitas nesse segundo sentido, né? E, infelizmente, é isso que nós precisamos dizer, é algo que tem se desenvolvido cada vez mais no Brasil, né? E especificamente no catolicismo brasileiro, que já na sua origem, né, bebe naquela raiz sebastianista, né, messiânica, que é própria à fundação de seitas, que está presente também no catolicismo português. Dom Sebastião, quando desaparece, né, em Alcácer Quibir, no Marrocos, em 1578, não é dado por morto, né? Ele é sucedido no trono por Dom Henrique, seu tio, e mais tarde o trono fica vago, né? É o período em que começa a União Ibérica, né? O rei Filipe II da Espanha assume o trono de Portugal e durante 60 anos, né, 3 reis espanhóis vão reinar sobre Portugal também. Mas nesse período, né, de 60 anos, os portugueses, alimentando a esperança de que um dia se libertariam do jugo espanhol,
começaram a alimentar, né, um mito de que Dom Sebastião voltaria, de que ele não tinha morrido, né? E começa um culto a essa figura que se mistura também com as lendas arturianas, né? De que o rei Arthur ia voltar. Isso também aparece um pouco misturado, né? Com as narrativas sebastianistas. O padre Antônio Vieira, né, no século XVII, acreditava, né, que Dom João IV, que é o fundador da dinastia de Bragança, era o encoberto, né? Ele inventou o mito do encoberto e que ia restaurar, né, a independência portuguesa, coisa que de fato ele fez, mas que ia fundar o Quinto Império, né? E o Quinto Império seria o Império Português, que seria a quintessência dos 4 grandes impérios da antiguidade. Coisa uma loucura, o sonho de maluco, como é que pode, né? Um homem tão inteligente, tão genial, né? Um sermonista incomparável, né? Como foi o padre Antônio Vieira, acreditar numa loucura dessas, né? Ele escreveu no fim da vida um livro chamado A Chave dos Profetas, escreveu em latim, dizendo que o profeta Daniel, Isaías, Jeremias, vários profetas da antiguidade, profetas do Antigo Testamento, perdão, falavam do Quinto Império, né, que falavam do Império Português, sobre uma linguagem cifrada. Isso é um absurdo, né? Parece como enlouqueceu mesmo. E essa herança sebastianista, né, ela aparece no Brasil em diversas ocasiões. E sempre ligada a movimentos messiânicos. Movimentos que vão restaurar, né, algo maravilhoso. Ou então que vão instaurar uma espécie de reino de Deus aqui na Terra, né? E aí esse messianismo, né, vai se misturar também com a figura de Dom Sebastião. Uma loucura, né? O caso mais famoso, que acho que todos vocês conhecem, de messianismo brasileiro, e que foi realmente uma seita com um resultado catastrófico, né? E olha, uma seita nada revolucionária, uma seita conservadora, né? Há muitas seitas conservadoras também. Foi o caso de Antônio Conselheiro, né, em Canudos. Então, vocês já leram, né, Os Sertões de Euclides da Cunha, já conhecem a história trágica, né, de Antônio Conselheiro de Canudos. Então, esse é o exemplo mais conhecido, mas existe um anterior que eu queria mencionar para vocês, que eu acho que ilustra perfeitamente, né, a mentalidade do brasileiro, e assim, do brasileiro sectário, né? E eu não preciso ficar mencionando, né? Eu acho que é com essa história que vai ser lida para vocês agora. Vocês não vão precisar de exemplos contemporâneos. Vocês não vão precisar que eu dê indireta para ninguém, né? Vocês vão saber identificar, né? Junto com aquele instrumento que eu forneci para vocês nesse texto, né, dos 7 tópicos, vocês vão saber identificar o espírito sectário que está presente em muitos grupos, né? Claro, nesse caso específico, né, com resultado catastrófico, muito pior até do que Canudos, né? Eu falo do Reino Encantado de Pedra Bonita, né? Algo que aconteceu, um movimento que surgiu na década de 1830, no período regencial, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, né? E a história é realmente terrível. Ele foi publicado num site chamado Iconografia da História, né? Eu vou colocar para vocês na descrição o link original, né? Eu não quero aqui me apoderar do trabalho de ninguém, né? São 2 autores, né? O crédito do texto vai todo para eles, mas eu acho que é um texto muito bom e que meu amigo João vai ler para vocês, que eu acho que expressa muito bem essa mentalidade sectária e os resultados trágicos, né? Terríveis, esdrúxulos até, que isso pode ter. Conhecido também como a Tragédia da Pedra Bonita, esse movimento aconteceu em um lugar chamado Pedra Bonita, localizado na Serra Formosa, no município de São José Belmonte,
sertão de Pernambuco. Ali, no ano de 1836, chegou João Antônio dos Santos, trazendo consigo 2 pequenas pedras brilhantes. Ele dizia que a Pedra Bonita era parte da torre de um castelo e que Dom Sebastião lhe aparecera em sonhos e lhe revelara que havia um tesouro no fundo do lago onde ele teria encontrado as 2 pedrinhas. Segundo ele, quando esse tesouro fosse descoberto, Dom Sebastião voltaria e livraria aquele povo sofrido do sertão da miséria na qual se encontravam. Rapidamente essa história se espalhou. Um grande número de sertanejos se mudou para a região e passou a rezar para que Dom Sebastião ressurgisse e os livrasse das dificuldades em que viviam. A situação incomodou as autoridades locais e um padre foi enviado ao povoado. Ele convenceu João Antônio a parar com as pregações e ir embora do lugar. No entanto, seu cunhado, João Ferreira, proclamou-se rei do Reino Encantado da Pedra Bonita e passou a fazer pregações mais inflamadas e a usar uma coroa feita de cipó. No reino comandado por João Ferreira, a poligamia era permitida e cabia a ele passar a noite de núpcias com todas as noivas do local. Além disso, quando os fiéis pediam para ver Dom Sebastião e as riquezas que sua chegada lhe trariam, o suposto rei lhe servia uma bebida feita de jurema e manacá, ervas que tinham poder alucinógeno e levavam aqueles homens e mulheres a pensarem que realmente estavam vendo o Messias que tanto aguardavam. João Ferreira passou a afirmar em suas pregações que o retorno de Dom Sebastião estava próximo, mas que, para isso acontecer, era preciso que se fizessem sacrifícios, os quais trariam ao povo dali riquezas e felicidades infinitas. Assim, ele começa a pregar que seria preciso banhar a Pedra Bonita com sangue de pessoas e animais. Tendo cerca de 300 seguidores, o pregador conseguiu convencê-los de que aquele era o único caminho para alcançar a riqueza, o poder e uma vida de glórias e imortalidade. Segundo ele, após os sacrifícios e com o retorno de Dom Sebastião, todos se transformariam em pessoas ricas, jovens, bonitas e saudáveis. Foram 3 dias de sacrifícios que culminaram na morte de mais de 50 pessoas e 14 cães. O pai de João Ferreira ofereceu-se para o primeiro sacrifício. Depois dele, foram mortas 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres e 14 cães. De acordo com ele, todos voltariam à vida e os cães se transformariam em dragões. No entanto, Dom Sebastião não apareceu. Então, no 4º dia, o próprio João Ferreira foi sacrificado e seu cunhado assumiu o trono. Diante do mau cheiro dos cadáveres, eles decidiram mudar o reino para outro local. Porém, no meio do caminho, foram surpreendidos por tropas estaduais e um confronto foi travado entre os sertanejos e os soldados, resultando na morte de mais de 22 devotos e no desmantelamento total do grupo. No dia 18 de maio de 1838, sob o comando do Major Manuel Pereira da Silva, o Reino Encantado foi destruído. Os sobreviventes foram presos e todos os líderes foram mortos. O que restou do Reino Encantado de Pedra Bonita foi apenas a triste lembrança de uma carnificina movida pela manipulação da fé de pessoas humildes e sem perspectiva.